Bom dia! Bom dia! Como é que vocês estão? Muito bom dia! Bom dia a todos! Começando aí mais um Café com o Evangelho nessa sexta-feira. Eduardo tá aí? Espera aí que eu vou te chamar já. Só um minutinho, que eu acabei de ver. Muito bom dia! Estamos nós aqui de novo. Deixa eu mudar para cá o fio. Olá, bom dia. Meu querido, muito bom dia. Obrigada pela sua disponibilidade, não só hoje, mas todos esses dias que você nos acompanha aí, participa ativamente, nos ajuda tanto. Muito obrigada por estar Nossa, conosco. como eu estava conversando ontem estava na live da Juliana, a Juliana estava falando assim que é poupança de bônus hora. Fazer evangelho 3 vezes por dia é poupança de bônus hora que a gente está fazendo. Eu acho que a gente nunca teve tão necessitado, né? Porque é uma avalanche mesmo de estudos, com certeza. E aí a gente está se metendo em mais, né? A gente ainda está tentando se meter em mais, exatamente. Justamente. Bom Como dia, já se não pessoal. fosse, Fala, querido. É porque tem um monte de gente entrando, eu como, cumprimentei. como se não fosse pouco, né? E aí, como uma fala do Haroldo, né? Quando ele diz que, a gente estava comentando até isso ontem, né, que o mundo de regeneração é em 2057, segundo Chico, né, que o processo do mundo, quando será um mundo de regeneração? Aí o Emmanuel vai dizer que é 2057. E falta pouco tempo, né? Mas será que a gente está preparado para esse mundo? Eu, Aí o Haroldo vai dizer que o progresso moral, ele não é linear, ele é exponencial. Então, quando você começa a praticar o bem, ele faz uma curva muito forte para cima. Então dá tempo ainda da gente se adaptar a toda essa... mudar e ainda participar do mundo regenerado. depois você me Então envia dá o tempo, não link adianta. dessa fala do Haroldo. Esse link, Porque tá, eu mando sempre sim. fiquei muito desconfiada com data, sabe? Claro que Chico é Chico, né? É difícil Uhum. desconfiar de Chico, mas é esquisito, né? Quando a gente vê assim uma profecia com data numa psicografia ou numa É revelação porque mediúnica. o Haroldo, ele usa algumas coisas do livro A Caminho da Luz, né, do Emmanuel, e aí ele faz uma série de contas, né? E aí é muito interessante essa matemática que ele usa. Assim, o Chico acaba dizendo que é 2057, né? Mas ele prova através de falas que estão no Evangelho e faz umas contas malucas e ele chega realmente mostrando que é 2057. Ó, Mas é muito uma... Quando ele diz assim, por exemplo, tem uma fala de Ismael, né? Quando ele reúne os espíritos que estão ligados à sua volta, ele vai dizer que depois da publicação do Livro dos Espíritos, são 100 anos de preparação para depois mais 100 anos da sua aplicação. Então, se você colocar 200 anos depois de 1857, vai dar 2057. Como interessante. se fosse... Então, ele vai mostrando essa... É muito legal, é muito interessante e assim, me deixou sem dormir uns 2 dias por causa disso. Então, Mas compartilhe, por foi muito, favor. mando. Eu vou procurar e vou te mandar esse link. Ele é muito interessante. A fala do Haroldo é espetacular. É uma palestra que ele faz sobre Apocalipse. É uma palestra de 2 horas e meia. Um Então ele coloca seminário dados, ele coloca todo o material. E eu amo esse tipo de coisa, né? Adoro esse tipo de estudo. de estudo, assim, né? Então, mas eu mando sim, eu disponibilizo esse link. Que bom. Então a gente põe aqui para todo mundo. Então, vamos lá. Bom dia de novo para todo mundo que foi chegando aí, enquanto a gente começava o nosso bate-papo informalmente. Nós estamos hoje com o Eduardo Ladeira, no capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, encerrando esse capítulo hoje, no item 20.
né? Que é a beneficência exclusiva, aparentemente um item pequenininho, mas que com certeza vai dar o que falar aí. Deixa só eu colocar, que tem um tempão que eu não faço isso, eu vou colocar fixo aqui, só para ninguém se perder se chegar depois. Vamos lá. Item 20. É isso que eu vou fazer agora, Fabi. Vou fixar aqui. Beneficência exclusiva. Aí. Fixar. Perfeito. Tá certinho já. Então, como o Eduardo vai fazer a prece final, eu vou começar aí pra gente iniciar, ok? Começar pra gente iniciar ficou redundante, mas vocês entenderam. Vamos lá. Vamos começar essa manhã elevando os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores que se aproximam de nós nesses momentos tão importantes, em que nos reunimos, em que estudamos juntos, em que mente a mente, coração a coração, fazemos uma conexão invisível aos olhos. Agradecemos a oportunidade de mais esta manhã de leitura, de pensamentos, de reflexões, desejando que hoje a gente possa sair daqui ainda melhor do que chegamos. Não sabemos quais preocupações ou problemas estão na mente de todos nós que estamos juntos agora nessa manhã, nessa prece, mas que a gente possa se fortalecer, consolar e receber todo o auxílio necessário para que a gente multiplique essa ajuda, esse amor e esse consolo da doutrina em nossas vidas. Pedimos licença para iniciar então com a graça de Deus e a presença de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos lá. À vontade, meu amigo. Tá, então, vamos lá para o texto. A beneficência exclusiva, que é uma pergunta que Kardec vai fazer a São Luís. Ele pergunta: a beneficência é bem compreendida quando se limita às pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo partido? Quando eu vi essa pergunta, eu achei assim... E aí me veio aquela... Acho que não sei se as pessoas pensam, acho que quando a gente entra num estado... Por que Kardec fez essa pergunta? E eu fiquei me debatendo, quando a gente recebeu o texto, né? Eu fiquei me debatendo porque os espíritos já tinham dito para Kardec, na questão 886, né? Como entender a caridade de que Jesus falava, né? E aí os espíritos começam assim: beneficência para com o próximo. Os espíritos já começam a resposta assim. Então, essa questão já esclarece que a beneficência para com o próximo, e assim, e Kardec vai explicar no item 3, né, que a beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, ela é igualmente caridade moral, porque vai fazer aceitar aquela doação sem que ele sofra com isso, né? Então, quando você pega essa questão, você vê que está muito bem explicado. Só que acho que como Kardec queria amarrar de tal forma que não desse, e essa é a minha interpretação, é como se não desse margem a dizer assim: eu só vou fazer a beneficência só se for o meu companheiro de... Como ele faz, aquele que tiver a mesma opinião do que eu, sim, a mesma crença. Ou seja, será que eu vou fazer a beneficência válida se eu fizer só para espírita, né? Ou se eu fizer só para quem é do mesmo partido, e aí uma série de situações. Então, para evitar esse tipo de situação, Kardec faz essa pergunta para fechar e não ter como, vou dizer assim, não pode, apesar dele, na minha opinião, ele já saber a resposta, né? Então, quando ele fez essa pergunta, ele já sabia, porque ele tinha esse sentimento da resposta,
mas ele queria para que todos nós tivéssemos essa resposta muito clara, assim, porque ficou subentendido nas questões, né? Tanto que Jesus, quando atendia, ele atendia a todos, né? Então, quando você pega o Evangelho, por exemplo, você pega quando ele atende Jairo, né? Quando ele vai, entre aspas, né? Ressuscitar a filha de Jairo. Só que Jairo é chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, ele é mais importante que os doutores da lei, porque é ele que é o responsável operacional, vamos dizer assim, da sinagoga. Então, pensa bem, alguém que tem um nome, alguém que tem uma responsabilidade e vai pedir a Jesus ajuda para a filha, e Jesus atende. Então, assim, ele fez a beneficência para pessoas que muitos eram contrários a ele, eram inimigos dele. Então, assim, é muito clara essa colocação. Mas, mesmo assim, Kardec ainda quis amarrar. Por isso que ele faz essa pergunta. A beneficência, quando se limita a pessoas... A beneficência é bem compreendida quando se limita a pessoas de mesma opinião, mesma crença ou mesmo partido. Então, eu entendo que Kardec já tinha essa resposta, mas ele queria para a gente fechar. Só e a resposta de São Luís... Um minutinho. Quando a gente fala pessoas que não têm a mesma opinião que nós, que não são da mesma crença, ou que não tomam o mesmo partido numa determinada situação de pensamento, em geral, a gente está falando de desafetos, né? Às vezes nem são desafetos com que a gente tem rancor, tem mágoa e tudo mais. Mas há pessoas que levam muito a ferro e fogo, realmente, né? Em relação a time, ainda mais hoje. Em relação à política partidária, né? Então as pessoas levam muito a ferro e fogo. Então o que ele quer dizer aí são daqueles que não são amigos. E não existe um limite entre não ser amigo, entre amigo e inimigo. Não é nem meu amigo, nem meu inimigo. Porque a gente só põe a conotação de inimigo para algo muito ruim. Para algo assim, não, eu não tenho inimigos, né? Dizendo que o inimigo necessariamente é alguém que eu tenho que odiar. Não, o inimigo é simplesmente aquele que não é meu amigo. Aquele que pensa diferente de mim, aquele a quem eu não convidaria para estar no mesmo ambiente, que não faz parte, talvez, da minha família espiritual no momento atual em que eu me encontro nesse estágio evolutivo. Sim. Então, aquele não é meu amigo. E é isso que ele está falando, né? Em relação àqueles que são diferentes de nós. E aí, quando você foi falando, né, e citando o Evangelho, eu lembrei que eu separei para ontem, não foi para hoje, mas não deu tempo de ler ontem, um pedacinho do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e tem 35, em que está escrito assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande. Olha bem, eu separei isso para ontem, mas aí conforme você leu, você foi falando, aliás, eu fui lembrando disso, né? Então já existe, como você falou, Kardec perguntou isso, mas para reafirmar, porque essa informação de amar o inimigo, de fazer o bem, independente de quem seja, isso já foi dito pra gente, né? Isso já está muito claro no Evangelho. Sim. E aí você vê toda uma conotação. Quando alguém é meu adversário, é alguém que tem uma posição contrária. Mas assim, a diferença entre adversário e inimigo. Né? O adversário, eu tenho uma posição contrária dele, mas eu tenho respeito por ele. Né? Então, por exemplo, o adversário político, eles conversam, bate-papo, mas cada um tem a sua ideologia, mas eles conversam entre si. Eles têm amizade entre si. Mas o inimigo, ele tem uma conotação muito pior. Né? Que é aquele assim, eu não quero ver... assim, como a gente diz uma expressão, eu quero ver o capeta, mas não quero ver o fulano. Né? Então, esse é o inimigo, né? Tem essa conotação. Né? Mas olha só. Então, rapidinho. geralmente, assim, aqui... A Valéria comentou isso. Eu não acho que seja meu inimigo quem não pensa como eu. Dou sim uma importância diferente como amigo, mas tenho colegas, conhecidos. Então, Valéria, é justamente isso que o Eduardo está falando agora, né? Que a conotação que a gente dá para o inimigo é uma conotação de raiva, de rancor, de ódio. E aí ele está comentando que, na verdade, esse é só um adversário de pensamentos. Segue, Eduardo, perdão.
Não, não, beleza, não tá, é isso mesmo. E aí, né? Então, é essa conotação que Kardec quis colocar. Porque muitas vezes, a gente sempre fala assim, né? E aí eu fiz uma anotação com relação à questão da beneficência, né? Que a gente geralmente faz sempre um roteirinho de beneficência, né? A quem eu vou ajudar, né? Então, primeiro sou eu, então a beneficência primeiro acontece comigo, né? Depois para minha família, né? Então vou dar preferência à minha família. E aí tem um caso que aconteceu uma vez que alguém veio perguntar para mim assim, que ia fazer um ato, né? Não muito lícito, mas que a família estava precisando. Então, eu falei assim, Deus vai perdoar, né? Deus vai aceitar, né? Eu falei assim, ó, não sei, né? Você fica sempre assim, mas o que eu estou fazendo para minha família, estou fazendo para ajudar a minha família. É lícito, né? Então, a situação é meio complicada, né? Quando você... Aí você tem uma série de fatores, né? Em que situação você está, né? É uma situação de desespero, né? Porque o próprio livro dos Espíritos vai colocando essa série... os Espíritos vão dizendo para Kardec, assim, essas nuances, né? Mas, assim, é errado? É errado. Ponto. Você está burlando o sistema, mesmo que seja para ajudar a sua família. Então, isso é uma beneficência, né? E a gente vai fazendo sempre isso. A gente vai primeiro privilegiando a nós, quanto possível, depois os que estão à nossa volta, depois os parentes, depois o restante, né? A gente nunca vai parar de deixar de pensar na gente para fazer algo por alguém que a gente não conheça. É muito difícil fazer isso. Eu lembro de Bezerra, né? Na época do Bezerra de Menezes, que em casa, né, com os filhos, aí alguém baixa a porta, meu filho está doente. Aí fala assim, aí a esposa, mas são 3 da manhã, fala assim, mas ele está precisando. Porque a minha família tá bem. Então eu vou lá ajudar o outro, mesmo que seja 3 horas da manhã. Se fosse qualquer um de nós, diria assim, espera amanhecer que eu vou. Mas ele não, 3 horas da manhã ele vai embora. Isso é beneficência, né? Então vamos dar Segmento. Aí a resposta de São Luís é não, né? Então quando ele vai perguntar, né, é restrito às pessoas de mesma opinião, aí São Luís vai dizer não, é principalmente o espírito de seita, de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos, né? Então é meu adversário. E aí como você falou, Dora, na questão de amar os inimigos, né? Eu tenho que não vê-lo como inimigo, né? Aquela historinha que a gente contou daquela vez lá, o alvorecer só vai acontecer quando eu confundir um estrangeiro com o meu irmão. Então, assim, eu não enxergo no outro, por mais defeitos que o outro tenha, por mais situações, por mais defeitos, vícios que o outro tenha, é meu irmão, né? A gente estava conversando, não sei se você participou uma vez com a Juliana, quando ela fala de Hitler, ela fala assim, Hitler é nosso irmão. Por mais atrocidades que ele tenha cometido, ele é filho de Deus como nós. Né? Então, mas é muito difícil para a gente ter esse sentimento. É muito difícil para a gente pensar dessa forma. Né? Se a gente pensa isso, às vezes do vizinho, né? O vizinho bota a música alta quando a gente quer dormir, né? Que pensamento que a gente vai colocar para o vizinho? A gente vai ter beneficência para o vizinho? Né? Se ele chegar batendo na nossa porta, não, deixa que ele se dane. Né? Problema dele. Porque a gente tem essa coisa no sentimento contrário. Fala assim, tá bom, então você está prejudicando os outros, então se vira lá com o seu problema. E a gente não se preocupa em levar para o outro. Né? A gente não se preocupa em esquecer isso e ajudá-lo de alguma forma. São Luís continua. Se quiser falar, você fala. Pode deixar, não. Pode deixar. Tá?
O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes. E antes de socorrer o necessitado, não consulta sua crença, nem sua opinião, seja qual for. E aí tem uma história do Evangelho segundo o Espiritismo, que me toca muito, que é aquela história da mulher da sociedade que vai ajudar uma família na miséria, que é o item 4 desse capítulo, né? Toda vez que eu leio aquela história me toca muito, porque assim, alguém que é como os espíritos superiores fazem conosco. Assim, eles adensam a sua vibração para poder se fazer enxergar, se fazer visível para nós, ou para aqueles que estão em sofrimento. Então, eu vejo exatamente essa cena, né? Alguém que abre mão de tudo, né? E ainda dá uma lição para a filha, né? A filha assim, o que você tem de teu? Você não tem nada de teu. O que você está dando, sou eu que estou emprestando. Né? Então, você vai fazer alguma coisa. Então, quando ela ensina a menina a fazer artes manuais, para fazer roupinha, então, assim, ela está dando algo dela, né? Está fazendo com que ela se esforce para dar alguma coisa. Então, essa passagem, eu acho... Assim, acho que se o Evangelho se resumisse seria... É como a história do Sermão da Montanha, né? Gandhi vai dizer que se perdesse o Evangelho todo, se sobrasse o Sermão da Montanha, nós estaríamos bem resolvidos. Sim. Então, assim, se a gente perdesse o Evangelho e ficasse essa história acho que resume o Evangelho na sua plenitude. E eu lembro da história da Marta, quando ela contou aqui, né, quando foi ela que a fez família a foi leitura. distribuir dessa parte, né? E ela contou que quando ela foi no Natal, ela foi distribuir a ceia para as pessoas de rua. Isso. E que sobrou uma quantidade e tinha uma igreja doando e eles nem se preocuparam em saber se era espírita, se não era espírita, e aceitaram aquilo. Não, isso vai ajudar outras pessoas, né? Porque eu já tive um colega que ficou muito frustrado com isso, né? Ele fazia uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Para doar para uma instituição. E aí tinha uma pessoa que todo mês doava, né? Uma cesta básica. Aí um dia ele foi perguntar e falou assim, não vou doar mais não. Aí ele perguntou assim, mas por quê? Porque eu falei na igreja, o pastor disse que é para espírita, então não é para ajudar. Né? Que quebra totalmente essa questão da beneficência, né? Então, quando você vê pessoas fazendo isso, você ainda tem uma certa esperança, né? A Christian teve ontem falando do Pão de Francisco, e eu conversava muito com o George sobre o Pão de Francisco, né? E ele ficava assim feliz porque a cada semana crescia o número, né? Mas ele falou uma coisa para mim assim, um dia ele falou assim, Eduardo, eu sei, né? A gente percebe que tem pessoas que estão ali naquela fila que não precisam, que tem casa, que tem comida, mas que entram na fila para pegar a quentinha. E são umas 10 pessoas, 15 pessoas. Eu não vou deixar de dar para 200 por causa de 15. Nem vou falar com eles. Isso é beneficência. Né? Mesmo que... Porque assim, aí passa a ser responsabilidade da pessoa. Deixa de ser dele. Né? O Chico tem uma história, né, que ele doava a cesta básica. E tinha uma mulher que ia de carro pegar a cesta. Né? Ela estacionava o carro fora e aí ela ia entrar na fila. E as mulheres descobriram isso. Quem recebia a cesta descobria isso. Aí fui falar com o Chico revoltado. Chico, tem uma mulher que vem aqui, ela não precisa, não sei o quê. E o Chico começa a rir. Aí as mulheres ficam mais loucas ainda, né? Nós estamos falando um negócio sério, você fica rindo. Ela fala assim, não. É que Emmanuel acabou de me dizer que ela está fazendo preparação para a próxima encarnação. Porque na próxima ela vai precisar. Então, a gente vê assim, eu tenho que escolher a quem eu vou fazer beneficência? Eu acho que tudo resume nisso que você falou aí, dessa história do Chico, né? É uma mania que a gente tem de julgar quem merece e quem não merece a nossa ajuda, né? Principalmente em relação a isso, tem um estereótipo do necessitado, né? Se a pessoa não tiver cara de coitado, a gente já fica assim, pra que tá aqui querendo alguma coisa, né?
que bobagem isso! Mas a gente é assim. E quando a gente julga, quando a gente tem deficiência exclusiva, é julgar se aquele ali merece ou não merece, porque ele pensa igual a mim ou porque ele pensa diferente, né? Pode seguir. Exatamente. Aí tem assim, eu vou contar uma história minha, uma coisa pessoal, né? Quando eu comecei a trabalhar com a questão da assistência, eu tinha esse julgamento. Assim, olhava assim, não, fulano, essa pessoa não precisa. Acho que muita gente tem. E aí eu estava nessa época, aí eu estava nessa época no desenvolvimento mediúnico, mas isso me atormentava, entendeu? Essa questão do julgamento me atormentava. Eu devo ou não julgar, né? Isso me atormentava muito. Aí, numa reunião, uma reunião de desenvolvimento mediúnico, eu estava na mesa, eu fiz essa pergunta para os espíritos. Mentalmente, eu fiz a pergunta. E aí depois me veio uma resposta, dizendo assim, faça a sua parte. Se eles merecerem ou não, é problema deles. Mas faça a sua parte. Calou minha boca, né? Calou, por quê? O que eu preciso fazer? Tá ali, montando as cestas, fazendo um cadastro das famílias, quem precisa. Se você me diz que está precisando e eu não te conheço, eu vou ter que acreditar em você, né? Se a pessoa depois, né? Então, a Fabi está falando, aconteceu. Quando a gente descobre, aí já é outra história. Aí já nos vem e aí nós vamos tomar uma decisão, né? Mas se eu não souber do que está acontecendo com aquela família ou com aquela pessoa, eu estou acreditando nela. E aí, eu sempre digo assim, olha só, você não está me enganando, está enganando a Deus. Está pensando que está enganando a Deus. Que aí é diferente, né? Eu preciso ter assim, se eu for alertado, se eu descobrir que alguém está vendendo a cesta, tem que chegar para a pessoa e falar, olha, você está vendendo os produtos, você sabe que tem gente precisando, e aí jogar a responsabilidade toda para cima dele. Não puni-lo, mas assim, acordar para essa questão da responsabilidade. E a beneficência passa muito por isso, né? A beneficência vai passar por isso, né? Se eu descobrir e não fizer nada, eu sou conivente. Aí é diferente. Eu estou sendo conivente com o erro do outro. E eu vou arcar com a responsabilidade desse erro, né? Se eu não falar nada. Mas eu preciso falar. Mas aí, como diz o espírito amigo, tem que falar com amor. Tem. Né? Sempre tem que falar, tem que ser duro, mas tem que falar com amor. Né? A gente é tão assim que a gente quer, inclusive, mandar no que o outro vai fazer com aquela coisa que está ganhando, né? Olha, você está ganhando isso daí, vamos supor, você está ganhando esse macarrão, faz um macarrão com carne moída. A gente quer mandar até no que o outro está ganhando. E a gente acha que porque ajudou, mas outro dia eu vi fulano comendo churrasco, ele não está precisando tanto. Gente, mas sabe lá em que condições ele estava comendo esse churrasco? Será que ele não ganhou? Será que, às vezes, ele estava com muita vontade? Não tem direito de comer um churrasco um dia? Por que a gente tem que ficar vigiando o passo do outro? Não está tão necessitado assim, né? Porque outro dia eu vi fazendo tal e tal coisa. É uma preocupação que a gente tem de ficar vigiando. E, às vezes, é sem sentir. E a gente precisa fazer o que você falou, é fazer a nossa parte. E o outro que vai dar conta da consciência dele depois, né? Dar conta. Exatamente. Então, assim, essa questão do assistencial, né, é muito complicada. Tanto é que ninguém aguenta ficar muito tempo nesse... É um tipo de trabalho que é muito desgastante. Ele é muito desgastante. Eu compreendo muito as pessoas que fazem e permanecem muito tempo nesse trabalho, né? A Cristiana contou uma história acho que foi ela estava com Turra, que ela foi num orfanato, né? E aí tinha uma criança, né, pequenininha, toda com o nariz escorrendo. E aí ela foi pegar a criança, né? A criança limpou a mão assim, passou no braço dela, né? E ela, assim, a vontade de jogar a criança longe. E aí o espírito falou assim, quem está precisando não é essa criança, é você. Você é mais necessitada que a criança.
né? E a gente vê assim, essas pancadas que a gente recebe, às vezes, quando a gente faz esse tipo de trabalho, nós somos os mais necessitados. Para que a gente possa trabalhar esse nosso orgulho, essa nossa vaidade, esse julgamento que a gente faz. Muitas vezes a gente não julga, né? Como eu disse uma vez, a gente não julga, a gente já condena logo. A gente já condena, né? Então, então esse tipo de trabalho é para a gente fazer, para a gente mudar o nosso posicionamento, né? A beneficência vai fazer com que a gente não enxergue esse tipo de situação. A Dea está falando assim, que tem essa dificuldade. Todos nós temos. Todos nós. Todos nós temos essa dificuldade. Todos nós vamos passar por essa dificuldade. Né? Todos eu estou nós. tentando ser um pouco mais... Eu estou tentando tirar um pouco mais esse pensamento, né? Mudar o meu sentimento, a minha visão em relação ao outro. A gente se preocupa muito, por exemplo, com aqueles que passam fome na África, né? Coitados, nossa, eles uma vez eles faziam para comer, não sei se você chegou a ver isso, eles pegam argila, misturam com água, faz tipo uns biscoitinhos, botam no sol para depois comer aquilo. Aí a gente fica chorando, só que na esquina daqui de casa tem uma família que vive ali e a gente não se preocupa com eles. Né? Por que a gente não vai ali dar alguma coisa para eles? Por que não vai ali conversar com eles? E a gente está preocupado com quem está longe. Tem que estar preocupado com quem está longe também. Sim. Mas já que a gente quer trabalhar, né, a beneficência é mais esse exercício, né, uma caridade que a gente faz, a ação, né, em relação a algum sentimento que a gente tem, está aqui do lado. Como você falou da outra vez do menino no sinal, né, vendendo doce, que é a colega de escola da sua filha. O que nós estamos fazendo por eles? Sim. Né? Então, a gente tem do nosso lado, assim, a gente fica pensando assim, se eu pudesse, eu ajudaria. Pô, tá do lado. É um julgamento constante. A gente tem oportunidades do lado. Constante. Eu tenho e uma a gente amiga, julga. Eu tenho ali, amigas que são... Ali, ó, podia estar na escola lá. Quem? Não ouvi. Fala. Eu tenho amigas que são... fala assim, podia estar na escola, e tá lá vendendo bala no sinal. Deus sabe por quê, né? Eu tenho amigas que são militantes da causa animal, até aqui em Rio das Ostras mesmo, né? E aí, certa vez, uma delas falou assim, nossa, as pessoas me julgam tanto, falam assim, mas você se preocupa tanto com os cachorros e pega bicho na rua, em vez de ajudar o outro ser humano, fica fazendo isso pelos bichos. Aí, a gente estava conversando sobre isso e ela mesma falou assim, mas Dora, eu não fico triste não, porque geralmente quem faz isso não ajuda o outro ser humano, né? O sujeito não faz, mas também não quer que eu faça, porque eu fazendo incomoda também, né? Então realmente, né? Realmente, dificilmente aquela pessoa que está militando na causa do bem, acolhendo os outros irmãos necessitados, eles não vão virar para uma pessoa que cuida dos animais e fazer um julgamento desse. Quem faz o julgamento é quem realmente não faz nada para ninguém, né? Então a gente realmente está muito preso em apontar. E a gente não pode medir a dor do outro com a nossa régua. A gente não sabe o que o outro está passando, né? Enfim, a gente é um bicho ainda muito, muito, muito difícil. Esse negócio de 2057, eu tenho minhas dúvidas, hein? Porque... vai ficar vazio, vai ter muito espaço por aqui. Mas ainda tem uma outra coisa. As pessoas ainda se colocam muito na posição assim, eu sou coitadinho, eu sou coitado mesmo, não vai mudar nada. E aceitam muito esses absurdos. As pessoas, quem necessita aceita muito esses absurdos, muitas vezes porque precisa. Eu tenho conta no Twitter, né? E aí tem algumas pessoas com quem a gente se relaciona, né? O Twitter é uma rede espetacular também. E aí essa pessoa estava contando que ela dispensou a diarista dela, ela dispensou assim. Ela, por causa da questão do vírus, ela dispensou, mas ela paga. Foi o que a Jaqueline colocou aí logo em cima no comentário, Jaqueline Salgado. Que ela fala assim, ela paga. Aí a diarista ligou para ela, falou assim, Dona Tícia, a senhora está me pagando? Aí ela falou assim, tô. Mas eu não tô trabalhando. Ela falou assim, não, mas você não precisa? Ela falou assim, preciso. Então, você não está vindo porque eu estou cuidando da sua saúde e você cuidando da minha. Então,
É assim, mas você faz o trabalho toda semana aqui em casa, nada mais justo que você receber. E aí as pessoas ficam assim, não, mas isso não está certo. Olha só as pessoas, aquelas pessoas humildes, isso não está certo, porque eu estou recebendo sem trabalhar. Aí você vê a grandeza de certas pessoas com relação a isso. Eu estou recebendo sem trabalhar. Eu falei, não, você está trabalhando. Como o caso, por exemplo, eu estou em casa, estou trabalhando, né? Mas eu estou dentro de casa. Eu estou trabalhando, né? E então, assim, mas muitos, o que a grande maioria faz? Dispensa, não paga, porque não fez o serviço, então eu tomo lá da cá. Né? E a gente precisa se livrar um pouco mais dessa condição, né? Dessa questão. É difícil não jogar para o social, né? É muito complicado. É difícil não jogar. É muito difícil. Eu não sei se a maioria que assistiu, eu vou falar de novo dele, né, do Gabriel Marins, que fez a palestra Se o Espírita Pode Falar de Política, né? Quem não assistiu, gente, assista. Foi na Corrente do Bem, lá Francisco de Assis, lá no YouTube. Muito bom. Gabriel Marins, Espírita Pode Falar de Política? Assistam, por favor. Porque, na verdade... É muito boa a palestra. Falar de política é falar do social, né? E quando ele falou para mim, quando ele falou na palestra, para mim, né? Quando ele falou na palestra, só um exemplo, né? De que o Livro dos Espíritos, que foi divulgado, né? Foi publicado em 1857, já trazia ali críticas sociais, inclusive sobre dizer que todos nós somos irmãos. Olha aqui, dizendo, todos nós somos irmãos, né? Veem somente irmãos em seus semelhantes. 1864, o Evangelho. A abolição da escravatura no Brasil foi em 1888. Foi depois disso. Então, é um posicionamento político, né? Porque ele ia contra essa exploração de um outro ser humano, explicitamente, né? Isso é se posicionar. Ele não colocou aqui que ele apoiava o governador tal, o presidente tal. Não é partidarismo, mas é um posicionamento social, político, sim, porque está falando de sociedade, né, de relação social, e é isso, né? A gente precisa se posicionar na bandeira do Cristo, na bandeira do Espiritismo, com amor, com justiça, com caridade, mas não dá para ficar omisso, né? Então, é relevante, a gente tem que ponderar o que a gente vai falar, obviamente, mas sempre baseando nessas premissas da caridade, enfim, do espiritismo, né? Das condições de justiça, e que socialmente a gente precisa falar. Não tem como não cair no social, né? Isso já vem caindo no social há muito tempo. Vamos lá, se a gente não consegue terminar de ler o texto. Peraí, só um minutinho que eu vou ver aqui só uma coisa. Mas o pior foi a gente continuar pagando a nossa ajudante para ficar em casa e ela pega a faxina para fazer em outras casas. Flávia, o que ela vai fazer é da consciência dela, né? É responsabilidade. É o que a gente está falando. Mas eu estou pagando para ela ficar em casa, ela está fazendo churrasco. Aí é da consciência do outro, né? Infelizmente, a gente não... O que é a sua consciência? Controlar o que o outro vai fazer e nem deve. O que a sua consciência diz, né? O que a sua consciência está dizendo, Flávia? Você tá plena na sua consciência, mas você também não pode se revoltar com essa situação. Não. Porque o que ela está fazendo é responsabilidade dela. Você está fazendo a sua parte. Né? É difícil. E aí, continuando, São Luís... Rapidinho, Eduardo. Peraí, rapidinho, só um minuto. É o controle que a gente quer ter sobre o outro. Você quer ver um exemplo? A minha filha do meio, ela é bem arteira, né? E aí, de vez em quando, a gente tem que botar para pensar. Eu sei que a nova tendência aí da psicologia diz que não, no cantinho do pensamento não pode, enfim, mas é difícil, né? É melhor o cantinho do pensamento do que você perder a estribeira e esquentar o bumbum. Então, é cantinho do pensamento. Só que, às vezes, meu marido bota no cantinho do pensamento e fala assim, Dora, mas ela não está sentida, ela não está nem aí. Ela fica parada, arruma um jeito de se distrair. Ela canta, ela olha pra cima, ela não fica ali se doendo, sabe? Mas o que a gente quer é fazer ela se sentir mal? Não, eu quero que ela pense sobre isso e que ela se arrependa e não sei o quê. Então a gente tem essa mania de querer controlar o que o outro vai fazer.
em tudo, em qualquer circunstância, né? E nesse caso aqui que eu estou relatando com a minha filha. Então, assim, eu estou botando ela ali para pensar, estou fazendo a minha parte, conversei com ela, expliquei e tal. Eu quero que ela faça o quê? Ela tá ali já sabe que não é legal ficar de castigo. Eu quero que ela fique chorando, triste, desesperada? Não, então eu vou ver se eu canto, se eu brinco, se eu invento uma história. E a gente não tem esse controle sobre o outro, né? Como a Flávia colocou. Estou fazendo a minha parte. Se ela não está fazendo a parte dela, eu não posso fazer nada, não posso botar ela no cantinho do pensamento. Não tem jeito. É algo que está fora do nosso controle. Deixa eu só falar uma coisa para Flávia. Acho que vou botar o pensamento. Flávia, você está ajudando ela. Quantos mais, para quem ela trabalha, estão ajudando ela? Sim. Provavelmente, ninguém. Provavelmente é só você que está ajudando. Então, como é que ela vai botar comida dentro de casa se ela, por exemplo, não recebe mais ninguém? Se ninguém mais paga, só você paga. Vamos supor que seja, você pague, sei lá, vamos botar um valor, R$100. R$100 você vai conseguir se alimentar? Não vai. Percebe que, por que ela está... A gente sempre julga o outro, mas a gente nunca pergunta qual a razão pela qual o outro está fazendo aquilo. A gente não se coloca na posição, né? Então, muitas vezes assim, ela está buscando outras coisas porque ela não tem dinheiro. Ela precisa alimentar e, às vezes, com o que você oferece, o que você dá, não é suficiente e nenhuma das pessoas a quem ela faz trabalho está pagando. Né? Então, a gente precisa sempre colocar na questão... Essa questão de você se colocar no lugar do outro, acho que essa é uma grande ferramenta. A gente não usa essa ferramenta, usa muito pouco essa ferramenta de por que o outro está fazendo tal coisa? Né? Porque é assim, porque quer fazer churrasco, né? Mas a gente às vezes não sabe qual é a situação. Então, a gente olha sempre com os nossos olhos, nunca com a situação do outro. Né? Então, assim, é um trabalho que a gente precisa fazer. Então, a beneficência passa também muito por isso, de poder olhar o outro como ele verdadeiramente é. Flávia, sinta-se abraçada, viu? A gente está todo mundo aqui refletindo juntos. É um tropeço hoje, um levanta amanhã. É assim mesmo. Exatamente. O importante é a gente botar para fora, né? Perceber as coisas que incomodam a gente e buscar por que isso está me incomodando, né? É isso aí, é o caminho. Quantas vezes eu estava aqui ouvindo, né? Vocês comentando, vocês falando e assim, eu ficava assim, meu Deus, como eu sou ruim, né? Meu Deus, como eu sou isso, como eu sou aquilo. E, assim, propostas de mudança, e quando isso mexe com você, né? Quando alguém fala um negócio que é um tapa na tua cara, aquele tapa de mão aberta, aquele que faz barulho, você fala assim, quanto tempo eu perdi, né? Quanto tempo eu desperdicei podendo fazer tal coisa, que às vezes a gente já sabia que era para fazer, mas não faz, né? Porque esquece, porque não é conveniente no momento. Porra, eu posso contar, assim, os dedos, acho que não cabe mais a quantidade de tapa que você leva nesses estudos que a gente faz, porque a gente acaba descobrindo coisas que não... Você acaba percebendo coisas que você não percebia antes, né? Todo mundo precisa se melhorar, né? Todo mundo está aqui para isso. E a pandemia está aí para nos ajudar mais ainda. Com certeza. Vamos seguir? E aí tem uma passagem aqui. Segue lá. Não, pode ir. É só por causa Seguiria da hora. Seguiria ele o preceito de Jesus, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter uma crença diferente da sua? E aí eu peguei, né? A Dora já leu, né, a parte de Lucas, né, o capítulo de Lucas, mas tem o mesmo trecho em Mateus, né, o capítulo, capítulo 5, versículo 44 e diante. Quando Jesus vai dizer assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. E aí tem uma passagem fantástica, né, que é o que eu falei contigo, né, que você vai ter um pouquinho de nep. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons e faz chover sobre justos e injustos.
Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Né? Então, quando Jesus vai falar assim, o seu sol, quando ele vai falar assim, porque Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Né? O seu sol pode ser o sol, né? Mas o sol traz vida, né? Pode ser também um sentido metafórico, né? E é interessante, não sei se vocês perceberam o texto, quando ele fala assim, ele derrama o sol sobre os maus e os bons e a chuva sobre os justos e injustos. E essa inversão, ela tem sentido. Ela não foi à toa, né? Como nenhuma palavra de Jesus é à toa, né? Quando ele diz que derrama o sol, né? Quando ele joga o sol sobre os maus e os bons, quem precisa de mais ânimo? Quem precisa de mais ajuda? Né? Por isso que Jesus falava assim, eu não vim para os bons, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então o sol, como é vida, como é luz, é derramado em cima primeiro dos que precisam, dos maus. Né? E faz chover sobre justos e injustos, ou seja, o que é ruim. Né? Por que primeiro o justo? Porque o justo vai servir de exemplo para os injustos. Né? Então o justo está preparado para encarar as adversidades. Né? É alguém que tem alguma responsabilidade na sua prática, na sua vivência. Né? Então, por isso é que a chuva, assim, a chuva que seria o ruim, né, da história, vem sempre em cima primeiro do justo, porque o justo vai servir de exemplo. Né? Como a gente falou, alguém comentou, né, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, às vezes, eu pego uma adversidade e digo assim, puxa, fulano passou por essa adversidade tão bem, tão sereno. É verdade. Então, se ele passou, eu também consigo. Né? Então, é interessante essa colocação de Jesus. Assim, às vezes um texto que passa muitas vezes desapercebido pela gente, mas assim, eu já tinha percebido isso, mas eu nunca tinha me parado para pensar com relação a essa... Por que ele coloca o sol primeiro para os maus e depois para os bons e a chuva primeiro para os justos? Essa inversão de direita que faz todo sentido. Jesus nunca disse uma vírgula sem ter um contexto, sem ter um sentido. Né? E é isso que a gente está se propondo a fazer. Excelente. Né? E aí a gente vê, né? E aí, no final, para fechar, né? Para São Luís fechar, ele vai dizer assim, que o socorra, né? Quem quer que seja, pois, sem ele questionar a consciência, mesmo porque, se for o inimigo da religião, será este o meio de fazer com que a ame. Repelindo-o, faria com que odiasse. Então, outra justificativa. Uma vez a gente estava fazendo um estudo lá na casa, no sábado, com as famílias assistidas, e é interessante foi sobre os falsos cristos e os falsos profetas. E aí eu comecei a perguntar a todo mundo assim, o que eles achavam da casa espírita? Né? Vocês gostam de estar aqui? Aí as pessoas assim, não, gostamos. Mas o que os outros falam? Aí eles falam assim, que é a casa do demônio. Mas e vocês? O que vocês acham? Não, aqui nós somos bem tratados, aqui nós somos bem acolhidos, as pessoas tratam a gente bem. Então, o demônio faria isso por vocês? Então, você começa... Assim, é interessante o estudo, né, que a gente faz, e não pode ser uma coisa muito hermética. Você tem que abrir para a realidade de cada um. Né? Até para que eles comecem a raciocinar, porque esse é o objetivo de Kardec. Né? Quando ele nos coloca toda uma questão, quando ele nos coloca o Livro dos Espíritos, ele quer que a gente pense. E sempre foi o desejo dele que nós pensássemos a respeito disso. E quando você coloca aquelas pessoas mais simples para pensar, elas vão começar a ver assim, elas vão ter a felicidade nesse ponto de descobrir isso. Então, isso foi muito interessante. E esse final aqui de São Luís é muito isso. Né? Se eu ajudar, né, quem for no inimigo vai fazer com que comece a compreender. Talvez ame
acho que seja muito mais lá frente, mas que já começa a compreender como, peraí, não é tão ruim assim, não é tão demônio que pintam. Tem alguma coisa de bom. Né? Tem alguma coisa, por quê? Porque estão fazendo algo a respeito. Né? Estão fazendo por mim. E aí, por exemplo, quando eu falei da filha de Jairo, né? Jesus socorre o servo do centurião. É o mesmo exemplo, o centurião romano. Né? O romano ele tem os deuses, tinha os deuses deles lá. Mas ele foi recorrer a Jesus. Por quê? Se Jesus chega assim, não, você é romano, eu não vou te atender. Né? Seria aí assim, então tem que matar o judeu mesmo, porque eles não prestam. E aí você vê que os exemplos da Lívia, que é a esposa de Públio Lentulus, né, Joana de Cusa, de Madalena, uma série de personagens do Evangelho que se transformaram. Por quê? Porque Jesus olhava de uma forma diferente. O próprio Chico fez com que a doutrina espírita tivesse uma visão diferente por causa da caridade, da beneficência que ele fazia. Sim. Então, muitos enxergam a doutrina espírita de uma forma diferente por causa do Chico, por causa do Divaldo, né? Não pela doutrina em si, mas pelo que eles fizeram. O exercício do Evangelho fez com que a doutrina tivesse uma visão diferente. Porque sempre fala assim, não pode falar com morto. Né? E aí sempre taxam a doutrina nesse ponto, que a doutrina espírita fala com morto e Moisés disse que não é para falar com morto. Né? Mas aí começaram a ver que tem algo mais na doutrina do que falar com morto. Né? Essa questão da caridade. Eu vi um pastor falar do espiritismo dizendo assim, o espiritismo, os espíritas são responsáveis por 1/3 da assistência social no Brasil. 1/3. Quantos espíritas tem em comparação com os católicos, com os evangélicos? Muito pouco, mas são responsáveis por 1/3 da assistência social. E aí ele falou assim, tem alguma coisa de boa no espiritismo. Já é um começo. Quando você vê alguém que vai dizer que nós já estamos condenados ao inferno por ser espírita, dizer que tem alguma coisa de bom no espiritismo, pô, é uma vitória. Né? Então, mas por quê? Porque o Evangelho, porque nós, nessa compreensão do Evangelho que a gente tem, a gente vai ver o quanto nós precisamos fazer pelo outro. Né? E aí, toda essa questão essa pergunta de Kardec, né? Quando ele vai falar, né, se a beneficência ela é exclusiva, para todos os outros lá fora ela é exclusiva. Eu vou ajudar o meu irmão da igreja. Não, não sabemos se para todos, né? Mas uma grande parte... Uma parte tem essa questão. Em nicho, sim. Né? Tem. Quando você não tem essa questão da preocupação. Né? E aí você vai ver que nós somos chamados, mas o espírito ainda tem muito essa dificuldade de fazer esse trabalho de beneficência. O espírito ainda tem, apesar de ter 1/3, mas nós ainda temos um pouco essa questão, nós ainda temos um pouco, e às vezes a gente acaba meio que empurrado, né? A gente acaba sendo meio que empurrado para fazer isso. Né? Muitas vezes assim, eu vou fazer sopa porque eu quero ir para o nosso lar, vou fazer sopa para pobre porque eu quero ir para o nosso lar. Né? Aí tem muita gente ainda que faz esse tipo de coisa, mas tem muitos que fazem pela vontade, pelo desejo. Não é querendo que se torne espírita. Né? Muitas vezes você faz um trabalho de assistência querendo que aquela pessoa se converta à tua religião. E a gente precisa ter um trabalho e dizer assim, não, por que você está fazendo isso? Não, estou fazendo para te ajudar. Ponto. Mas você não quer que eu me torne espírita? Não, você torna se você quiser. Na verdade, se a gente se preocupar em converter uns aos outros ao amor, independente da via como chegue, né, a Deus, sim. Se for pelo caminho do amor, não importa se você vai ser espírita, se você vai ser judeu, se você vai ser evangélico, se você vai ser católico. Essa é a ideia. É o amor que é o caminho. É o caminho que é por onde todos nós vamos passar. Independente de que é o final que ele... Que é o final aqui. Que o socorra. Né? Pois, sem lhe questionar consciência, quer dizer, eu não vou questionar se ele é bom ou mal, se ele faz o que ele está fazendo, não. Se ele for no inimigo da religião,
Quer dizer, eu não vou perguntar religião, não vou perguntar classe social, não vou perguntar nada, vou ajudar. Aí a pessoa, por que você está me ajudando? Eu falo assim, não, porque você está precisando. E ponto, exato. Acabou. Eduardo, querido, você tem 5 minutos para o encerramento. Me perdoe avisar agora, mas eu não tive nem coragem de interromper, porque você Não, eu sei. está ocupado nessa manhã. Ai, Natália, eu adoro esse tipo de coisa. Bom, eu recebi um vídeo de um companheiro espírita. O vídeo não é espírita, né? Mas ele traz uma mensagem muito interessante. Eu vou citar o texto aqui. Depois eu passo para você, Dora, para você publicar. Tá? Ele começa assim. Muitas pessoas pensam que velejar é sobre o vento, sobre como ele empurra o barco e o leva aonde quer chegar. O que muitos não sabem é que o barco não navega somente a favor do vento, também é capaz de navegar contra ele. Velejar não é, portanto, sobre o vento, mas sim sobre o velejador. Essa relação entre vento e velejador é única. O velejador depende do vento, mas não pode diminuí-lo se ele estiver forte, nem aumentá-lo se estiver fraco. Cabe, portanto, ao velejador aceitar que o vento será sempre seu parceiro, desde que saiba como se adaptar. A diferença entre ele empurrar a favor ou contra nunca estará no vento em si, mas no velejador e em como ele ajusta as velas. Nesse momento, somos todos velejadores enfrentando um mau tempo que veio sem aviso. Reclamar do vento ou torcer para que ele melhore não vai mudar nada. É hora de unir a tripulação e, mais do que nunca, estar no mesmo barco. Assumir o protagonismo pela própria jornada, entendendo como o vento está, mudando e ajustando as velas e o planejamento de rota, juntos, um dia de cada vez. Não podemos controlar os ventos, mas podemos sempre ajustar as velas para chegar mais longe. Excelente. E como é necessário a gente ajustar as velas? Nossa, é o que a gente está tentando ainda. Então, quando desse texto, né, quando a gente vê, quando eu vejo assim que o barco podia navegar contra o vento, mas é interessante falar assim que o vento é parceiro, mas eu não tenho controle sobre ele. Eu vou precisar do vento, mas eu não dependo dele. Eu dependo dele, mas eu não tenho como mexer nele. Não tenho como ajustar ele. Eu tenho que me adaptar. E é isso que a vida faz com a gente, né? A gente precisa se adaptar. Emmanuel fala isso num trecho dele. Eu preciso me adaptar à nova luz. Eu preciso me adaptar a isso. Né? Então, é isso que nós estamos sendo chamados. E nós sempre reclamamos. Reclamamos que o vento está fraco, reclamamos que o vento está forte. Que tá sem vento. Reclamamos que o mar está salgado demais. Né? Reclamamos de tudo. Né? E ficamos de braços cruzados, né? Quando a gente tem que se mexer. Né? Queria agradecer a você, Dora. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Eu fico feliz de poder compartilhar, fico feliz de poder receber de vocês esse carinho, né? E que todos nós possamos saber como ajustar nossas velas e seguir adiante para cada vez mais longe. Assim. Vou fazer a prece para a gente poder fazer o encerramento. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo ao Pai, ao Divino Amigo, aos espíritos benfeitores que sempre nos acompanham em todos os momentos. Obrigado por mais essa oportunidade do estudo do Evangelho, de poder exercitar o nosso raciocínio, as nossas ponderações, os nossos sentimentos, e que tudo que nós estudamos seja útil para o nosso caminhar rumo ao nosso progresso. Pedimos ao Pai que abençoe cada um de nós, cada habitante dessa terra, desse planeta,
e que possamos juntos trabalhar por um mundo melhor.